Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Convido os amados irmãos e irmãs para se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho amado para nos salvar. Obrigado a Deus porque Ele veio e porque nós sabemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Já temos, ó Deus, essa certeza, já temos, ó Pai, essa convicção em nossos corações, porque o Senhor já nos salvou. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, fala aos nossos corações mais uma vez, ó Pai, que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, entre lá no mais íntimo do nosso coração, da nossa alma, e traga-nos o conhecimento do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos já no mês do Natal. Como o tempo tem passado depressa, não é mesmo? Já estamos em dezembro, dia 2 de dezembro, e daqui a pouco chega o Natal, e mais um ano começa, e nós, então, temos toda essa perspectiva agora dos preparativos, a igreja enfeitada, que bonito, parabéns para aquelas mãos que enfeitaram a igreja. Mas para nós, irmãos, Cristo é a esperança da glória. E por isso nós nos regozijamos no Senhor no Natal também. Nós sabemos que as empresas e o comércio em geral faz todo um trabalho de venda ostensiva no Natal. O consumismo, o comércio, a gente percebe isso, é lógico. Mas dar presente e ganhar presente não é pecado. Tá? Se alguém tinha essa dúvida, será que eu posso dar presente e ganhar presente? Se alguém me der um presente, posso aceitar? Não é pecado, não é comércio? Não tem nada a ver. Dar um presente e alegrar alguém e ganhar um presentinho também, se alguém te der um presente, recebê-lo com carinho, não é pecado. Mas Natal não é isso. Nessa época também tem aqueles almoços gostosos, né? Onde os irmãos, as irmãs, as famílias em geral preparam assim uma comida especial e é muito gostoso, né? Em todos os sentidos, né? Desde a parte gastronômica até a parte da confraternização da família. A juntar os parentes, muitos familiares vão visitar seus entes queridos, filhos visitam seus pais e pais visitam os filhos, enfim, é um ambiente gostoso no Natal, um ambiente diferente. Mas Natal não é isso. Natal não é comida, não é festa, não é bebida. Apesar de que tudo isso é bom, é legal, é gostoso e não é pecado. Porém, no Natal nós observamos, amados, que, como em tantas outras épocas do ano, muitos exageram, bebem demais, praticam pecados, arrumam motivo, mais um motivo para se embriagar, para se drogar, para se prostituir, porque agora é festa. Então nós vivemos num mundo de pecado e por isso, amados, nós observamos que Natal não é festa também. Natal é Jesus vindo ao mundo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal na Bíblia. E nesse texto nós temos uma revelação especial de Deus para a nossa vida sobre a pessoa do menino que nasce lá na manjedoura. É interessante, irmãos, que todos nós comemoramos o Natal, todo ano. E nós conhecemos a palavra de Deus. Mas será que nós conhecemos bem o aniversariante? Será que você conhece bem o aniversariante? Esse que está sendo homenageado no Natal? Uma outra coisa ainda sobre o Natal importante de se dizer é a data. Tem gente que não comemora o Natal porque fala, isso é heresia, porque ninguém sabe quando Jesus nasceu. E não tem nada a ver, meu querido. Natal, dia 25 de dezembro, Natal é uma data simbólica apenas. Ninguém sabe mesmo exatamente o dia que ele nasceu, mas é uma data simbólica e isso prova que ele veio. Apesar de ser uma data simbólica, é uma das provas que nós temos que ele veio. Portanto, nós usamos essa data para falar dele para as pessoas, para evangelizar,
para convidar para cantata, para convidar para ir à igreja, para convidar para aceitar Jesus. E sábado, ontem, né? Nós tivemos, vários irmãos estiveram aqui na igreja e nós fizemos a distribuição de cerca de 500 cada dia aqui em volta da igreja, nas imediações da igreja. Parece muito, não é? 500, mas é tão pouquinho. Acabou rapidinho. E um irmão contou para nós de uma outra igreja que não distribuiu 500, distribuiu 5.000. 5.000 lares receberam aquele livretinho de mensagens da palavra de Deus. E esse mesmo irmão falou que na igreja dele já tem 14 novos membros que se converteram através da divulgação da palavra de Deus com cada dia. Então vamos acreditar, amados, na mensagem da salvação, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel no Natal e sempre, é falar do Salvador, é falar que ele veio. E eu queria nessa noite, amados, compartilhar com os irmãos e irmãs acerca da pessoa dele, porque uma coisa é comemorarmos o Natal, seja na igreja, seja em casa, e outra coisa é nós vivenciarmos no nosso dia a dia a comunhão com o Salvador. Como que faz isso? Conhecendo ele. Primeira coisa é conhecê-lo. Como eu posso ter comunhão com um Deus que eu não conheço direito, conheço em parte? Então, como eu faço para conhecer esse Deus? Observando a palavra. Vamos à palavra. Nós temos aqui alguns atributos do Salvador. Diz a palavra de Deus que o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o primeiro atributo do Salvador que a Bíblia apresenta aqui. Jesus é maravilhoso. Para alguns estudiosos, amados, a expressão maravilhoso conselheiro deveria ser interpretada junto. Nós vemos vários irmãos lendo, né? Quando vai ler, já lê maravilhoso conselheiro. Isso é um modo de entender o texto, mas não há provas suficientes lá nos originais que este seja o único modo de entender o texto. Tá ok? Então, para muitos outros intérpretes da Bíblia, teólogos, exegetas, a expressão pode sim ser lida separadamente. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então não é um erro. Pelo contrário, isso enriquece o texto. Porque olha o sentido da palavra maravilhoso. A palavra maravilhoso, amado, significa sobrenatural, todo-poderoso. E ela aponta diretamente para o poder que emana de Deus. Ou seja, o termo maravilhoso nos revela que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Maravilhoso significa, amados, que ele tem poder sobre todas as coisas. E a palavra de Deus nos revela isso quando lemos os evangelhos, através dos milagres que ele fez. Ele é o Deus que acalma o mar. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Ele cura enfermos, ele sara leprosos, faz paralíticos e coxos andarem, cegos verem, liberta encarcerados do diabo, quebra cadeias e grilhões, alimenta famintos, salva os perdidos que se arrependem e nele creem, e guia mansamente o seu povo aos pastos verdejantes. Ele é o Deus maravilhoso, Jesus, Deus encarnado, Deus entre nós. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que se encarnou para salvar o seu povo. Meus queridos, na nossa própria vida nós devemos desfrutar dessa comunhão também com Deus, nesse nível. Ainda que nós não tenhamos toda aquela proeminência de sinais e milagres que aconteceram lá nos dias de Jesus, mas nós temos essa comunhão com Ele, o Deus que acalma o mar da vida nas nossas tempestades está conosco, o Deus que nos ajuda a andar sobre as águas da vida, sobre as lutas e tribulações, está conosco, o Deus que cura as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma também está conosco, o Deus que sara os feridos do coração e abre os olhos dos cegos está conosco. E a cegueira, amados, nem sempre é cegueira física. Ele abre também os olhos dos cegos espirituais. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele vive, ele reina. E ele diz em João 11:25, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é maravilhoso. Mas a palavra prossegue, irmãos, dizendo para nós que ele também é conselheiro. Esse é o segundo atributo apresentado aqui no texto. E nós podemos, então, como eu disse,
entender agora sim, ele é um conselheiro maravilhoso. Ou seja, ele é um conselheiro todo-poderoso. Ele é um conselheiro sobrenatural. O que é conselheiro? É aquele que dá conselhos. É aquele que aconselha, obviamente. Como então ele é conselheiro? Ora, você já percebeu, meu querido, que os mandamentos de Deus nos são dados na forma de conselhos? Se não fosse assim, todo mundo obedecia, não é? Mas ele diz: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. E obedece quem quer, obedece quem crê, obedece quem ouve a voz dele no coração e se dispõe a obedecer. Mas quantos não obedecem? Está cheio de gente que não obedece a palavra de Deus. Portanto, observe que os mandamentos, as ordenanças do Senhor são dadas para nós na forma de conselho. Por isso ele é conselheiro. Mas ele é conselheiro também, irmãos, porque ele fala conosco. No nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa existência. Como é bom ouvir a voz do Senhor aqui dentro do coração. Como é bom saber que ele está com a gente e que ele nos aconselha. Talvez nesse exato momento ele esteja aconselhando você a abandonar algum pecado. Talvez nesse exato momento ele esteja aconselhando você a entregar seu coração a ele. Ouça a voz do Senhor. Ouça os conselhos do Senhor, porque Jesus Cristo veio para isso. Ele é o conselheiro maravilhoso. E ele é maravilhoso, amados, nesse sentido também, porque quando nós vamos buscar os seus conselhos, ele já sabe exatamente o que nós precisamos. Ele não fica dizendo: deixa eu ver o que eu vou falar para meu filho agora, o que será que eu vou falar para ele, né? O Pai sabe do que necessitamos antes mesmo que nós peçamos a ele alguma coisa. Por isso ele é um maravilhoso conselheiro. E a palavra de Deus nos diz lá em João 16:8, que o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele faz isso? Nos aconselhando. Nós vamos à igreja para ouvir os conselhos do Senhor. Nós lemos a Bíblia para ouvir os conselhos do Senhor. Então nós precisamos, amados, ouvir e obedecer esses conselhos. Busquemos esses conselhos, amados. Não vamos tomar decisões sem buscar saber o que o Mestre diz, o que ele pensa a respeito, o que ele quer que eu faça. Não vamos tomar decisões precipitadas, a toque de caixa. Isso não é sábio. Pergunte antes para o Senhor: Senhor, é isso que tu queres para a minha vida? Senhor, posso? O Senhor me permite? Tome cuidado, meu irmão, porque a vida está cheia de armadilhas, né? Se você tomar decisões sem pedir os conselhos do Senhor, você pode entrar numa grande enrascada. E depois você não pode dizer que Deus que é culpado, né? Ele pode até ajudar você a sair de alguma enrascada, mas muitas vezes ficam as marcas, ficam as consequências, ficam as memórias, as lembranças e algo mais. Então, ouça os conselhos do Senhor, porque ele é um conselheiro e não é um conselheiro qualquer, ele é um maravilhoso conselheiro. Mas a palavra ainda nos diz, amados, o terceiro atributo nesse texto, que ele é o Deus forte. Deus forte. E quando nós lemos, pesquisamos no original o que significa esse termo, amados, ele é aplicado na Bíblia a Javé, o Deus Todo-Poderoso. Javé, para quem não sabe, é a transliteração do nome de Deus em hebraico, que na nossa Bíblia aparece como Senhor, em letras todas maiúsculas. Quando a gente vai lá nos originais da Bíblia, nós temos a palavra Javé, e no original seria Iavé. E daí vem a palavra Jeová, porque nós cantamos Augusto Jeová, esse é o nome de Deus, é Iavé ou Javé, porque Iavé ou Ievová são modos dessa transliteração. Nós temos que entender que vem do aramaico, hebraico, algumas versões passam pelo grego, para depois chegar no latim, para depois chegar no português. Então, não é tão simples assim. Mas quando você vê a palavra Jeová, não pense que é um erro. Não, isso é bíblico. E nós somos todos testemunhas de Jeová, amém, irmãos? Somos presbiterianos, mas somos testemunhas de Jeová no sentido que nós testemunhamos do nosso Deus. Não somos da seita, da religião testemunhas de Jeová. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós somos testemunhas de Javé, somos testemunhas de Javé, somos testemunhas do Senhor. Então, de algum modo, se aplica, né, o termo. E se você tem algum parente ou amigo testemunha de Jeová, ore por ele, viu? Eu conheço um pastor que foi testemunha de Jeová. Quando ele me falou, eu fiquei assim de queixo caído, né? Tive que fazer assim, né? Subir o queixo, né? Falei, como é que pode? O homem era testemunha de Jeová e hoje é um pastor abençoado. O que aconteceu?
Lá naquele lugar, naquela situação em que ele estava, Deus falou com ele. Deus falou com ele. Deus se revelou a ele e ele começou a perceber que algumas doutrinas que eles ensinam não estavam certas e procurou uma igreja, justamente a igreja presbiteriana, e hoje ele é pastor, reverendo Nelson França, da igreja presbiteriana de Praia Grande. Foi nosso pastor, querido amigo. Quando ele contou isso, eu falei, meu Deus, Deus é bom demais, né? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então, queridos, como que nós vivenciamos isso na nossa existência? Como isso deixa de ser uma teoria e passa a ser prática para nós? Num tempo onde falar do poder de Deus causa estranheza, causa até receios em muitos. Hoje em dia fala-se do poder de Deus em alguns ambientes, em algumas situações, como se fosse uma coisa quase banal, como se fosse uma coisa do homem. E isso não é verdade. O poder vem de Deus, a força vem do Senhor. E nós vivenciamos esse poder, amados, no nosso dia a dia, na nossa existência. Quando a gente levanta, quando a gente anda, vai ao trabalho, vai à escola, quando a gente se move, vai à igreja, nós vivemos debaixo do poder de Deus. A palavra diz lá em 1 Coríntios 15, por exemplo, 1 Coríntios 15, 54 e 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Nós enfrentamos os desafios da vida através do poder de Deus. Se não fosse o poder de Deus, a gente não aguentava a pressão, meu irmão. Não aguentava a pressão, minha irmã. Por isso que muita gente até desiste do caminho do Senhor, porque quer viver uma vida cristã sem o poder de Deus. Não dá, não tem jeito. A gente não aguenta. Porque é muito mais do que a vida de outras pessoas que não têm Jesus. Há uma pressão do inferno para a gente abandonar o Senhor. Há uma pressão do inimigo, uma pressão da nossa própria natureza humana, mas nós vamos aprendendo a caminhar no poder do Senhor, na graça, na bondade, na misericórdia do Senhor, e Ele vai nos ajudando, vai nos capacitando, e a gente vai aprendendo a buscar refúgio nele, ânimo novo nele, forças nele. Então, meu irmão, minha irmã, não tente, não queira, não pense em enfrentar os problemas da sua vida sem o poder de Deus. Não faça isso. Mas busque o poder de Deus. Clame a Ele. Busque Ele. E Ele vai suster você. Ele vai sustentar você. Eu já contei para vocês de um irmãozinho que fumava, né? Então o irmãozinho veio para a graça de Deus, veio para Jesus. E parecia aquelas ovelhinhas cheias de carrapicho, né? Não sei se vocês sabem o que é carrapicho. É aquele negocinho quando você vai no retiro espiritual, a barra da calça fica cheia daquele negocinho, vai tirar, espeta o dedo, né? Depois tem que ir lá com uma agulha e tirar aquele pontinho que ficou lá dentro. Então, a ovelhinha se perde do rebanho quando vem para o redil do Senhor, está cheio de carrapicho, está com um bigato, larva, fez um machucadinho, desceu mosca, virou aquela bicheira. Pecado, né? E quem lida com o animal sabe o que eu estou falando, né? Você tem que ter um pouco de sangue frio para limpar aquilo, para curar, passar o remédio. E muitas vezes, amados, nós nos assemelhamos a isso, porque muitos crentes se afastam do Senhor e quando fala, meu Pai amado, cai em si, o que eu estou fazendo aqui? E então ele volta para Jesus, mas volta com problemas. Esse irmão tinha problemas, fumava, e ele foi ficando indignado com aquele negócio do cigarro, foi ficando indignado com esse cigarro. E chegou uma hora que ele falou, Senhor, não vou mais fumar, eu vou depender do teu poder. Vou depender do teu poder, da tua unção. Então, na hora que der vontade de fumar, eu vou ajoelhar e vou clamar a Deus, vou clamar a Ti e eu creio que o Senhor vai tirar essa vontade de mim. Eu imagino o irmão agora numa praça pública, andando na rua, né? Se passasse alguém com uma baforada daquela na cara dele, desse vontade de fumar, ele tinha que cumprir o que ele prometeu, né? Ajoelhar em algum lugar, arruma um canto aí e vai ajoelhar, né? Vai clamar a Deus. E eu sei que esse irmão contou que no trabalho dele era uma pressão muito grande. As pessoas punham massa de cigarro ali na mesa. Pega um aí, fuma. E aquela vontade de fumar. E ao mesmo tempo ele falava, não posso fumar. Jesus me libertou. Jesus é o meu Senhor. Como é que eu vou fumar um negócio desse aí? Pôr um negócio desse na boca aí? A chupeta do diabo, né? O pessoal fala. Chupeta do diabo, né? Porque esse negócio aí mata e além disso, é pecado, eu sou templo do Espírito Santo, sei que eu não posso, mas a vontade vinha, então ele ia ao banheiro, e banheiro de firma, você sabe que não é dos mais ajeitados para ajoelhar, né? E entrava ali naquele local mais reservado do banheiro, né? Não é onde todo mundo anda, né? Na privada mesmo, e pegava um papel toalha, limpava, fazia 2 bolas onde ia o joelho,
e metia o joelhão no chão e começava a orar e chorar. Senhor, eu não quero mais ter cigarro na minha vida, Senhor. Eu não quero mais, me liberta disso, Senhor. Em nome de Jesus, tira isso de mim. E dali a alguns segundos, ele sentiu o poder de Deus e saía dali sem vontade de fumar. E várias vezes, repetindo isso ao dia, o Senhor foi dando a ele forças, o poder foi emanando, foi fluindo, e o sujeito parou de fumar. Sabe, irmãos, tem áreas da nossa vida que a gente precisa mesmo buscar com mais intensidade o poder de Deus. Ele é o Deus forte. Não vamos tentar enfrentar essas coisas sozinhos, nós não vamos conseguir. Seja qual for a dificuldade, sabe? Problema em casa, filhos, pai, mãe, problemas familiares em geral, problemas de dinheiro, está desempregado, está precisando de um emprego novo, de uma promoção, de sair das dívidas, sei lá o que for, né? A gente pode falar sobre isso aqui, amém, irmãos? O pastor está desvirtuando falar de dinheiro na igreja. Por que não? Só porque tem uns hereges aí que estão pregando doutrina falsa sobre prosperidade? Irmãos, essa é uma área vital da família. Se nós não soubermos administrar os bens, se nós não vivermos sob o poder de Deus nessa área, nós vamos ter problemas. Cuidado. Então, depender do poder de Deus não é só, Deus vai, não. É saber, Senhor, eu posso? Lembra, conselheiro, Senhor, posso? Está na hora, faz as contas. Não deu, não entra, irmão. Não entra em dívida, sabe, para depois pedir o poder de Deus. Peça antes o conselho do Senhor. Mas quando a gente anda sob o poder de Deus, a gente tem o temor de Deus. Então a gente não vai metendo os pés pelas mãos, não é verdade? Então a gente sabe que o Senhor cuida, mas a gente tem que ter o temor que vem do alto. E o Senhor cuida mesmo. Porque o próximo atributo que nós vemos aqui, depois de Deus forte, é que Ele é o Pai da... Vamos falar juntos? Pai da eternidade. Essa expressão, irmãos, pode ser entendida também como Pai eterno. Então, o termo Pai eterno é nosso também, viu? Não é pecado chamar Deus de Pai eterno, viu? Tem gente que acha que isso é um tipo de idolatria, né? O meu Pai eterno. Não. É bíblico. Pode chamar de Pai eterno. É o Pai da eternidade. E Ele é o Pai e é eterno. Isso nos revela a pessoa do Pai encarnada em Jesus. O Messias é eternamente o Pai do seu povo. Olha que coisa bonita. O que um pai faz, irmãos? Pai cuida, pai protege, pai vê necessidades, pai educa, pai disciplina, pai dá conselhos, pai carrega nos braços se for preciso, pai dá alimento, pai dá vestes, pai ensina o bom caminho. Esses são os bons pais, né? Imagine se nós que somos humanos, somos pecadores, sabemos o que é ser um bom pai, uma boa mãe. Imagine então o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Nosso Deus, amados, é o nosso Pai. Por isso Ele cuida de nós. E quando Jesus se encarna, Ele vem ao mundo, e isso é Natal, não somente, amados, para suprir a maior das necessidades, lá na cruz do Calvário, que foi o que Ele fez, mas Ele supre nossas necessidades cotidianas também. Lá em Filipenses 4,19, Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então não é só algumas, é todas. Todas as necessidades. Mas nós temos que entender, amados, que o suprimento de Deus no nosso cotidiano não é muitas vezes do jeito que queremos. Imagine agora nesse Natal, você que é pai, mãe, né? Estivesse olhando para os seus filhos assim, o que eu vou dar de Natal para esse menino? Vou dar um par de tênis. Aí você compra o tênis e já fala assim, isso não é presente, isso é obrigação. O senhor tem que me dar o tênis porque eu tenho que andar, vou andar descalço. Não é presente, isso é obrigação. Tem uns filhos que já pensam assim, né? Eu tenho que ter um presente para curtir, não é necessidade. No meu tempo, irmão, Natal é meia, cueca, camisa, o que precisava de Natal. Não tem problema não. É presente, calça, roupa, não é? E a gente ficava alegre com um sorriso de uma orelha a outra porque ganhou um presentinho. Hoje tem filho que fica, eu não gostei dessa marca desse tênis. Me deu um Rainha, eu quero um Nike, eu quero um Adidas. Me deu um de 100 conto, eu quero um de 500. Vai trabalhar, rapaz. Arruma um emprego, né? Arruma um emprego, guarda seu dinheiro e compra. Aí. Porque, irmãos, muitas vezes nós agimos assim com o nosso Pai Celestial.
Ele nos dá algo, a gente fica murmurando. Ah, meu Deus do céu, até quando vai ser desse jeito, hein? Irmão, para com isso. Olha quantos não têm o que você tem. O Pai cuida de você perfeitamente. O Pai dá para você tudo o que você precisa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Ele me dá tudo o que eu necessito, tudo o que eu preciso. E muitas vezes nós ficamos murmurando, não é? Não vamos fazer isso mais. Vamos entender, irmãos, que Natal é Jesus vindo também na pessoa de Pai. Ele cuida da gente, Ele sabe das nossas necessidades. Não andeis ansiosos, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus 6,8. Agora, a maior das necessidades que Ele veio suprir para nós, amados, é a nossa salvação. É o perdão dos nossos pecados. Só pela graça, só pela misericórdia, só pela salvação, pelo arrependimento dos pecados. Não há nada que o homem faça para conseguir comprar a sua salvação. É somente pela fé. E ela é dada gratuitamente. E Jesus veio para isso também. Meus amados, o último atributo que nós encontramos nesse texto, falando do Natal e da vinda do Senhor Jesus, é que Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, ou seja, Ele é aquele que traz a paz no seu sentido mais amplo, mais completo, seja com saúde ou sem saúde, seja na juventude ou na velhice, seja tendo tudo o que necessitamos em casa ou passando alguma necessidade, seja, meus amados, em situações de calmaria ou de tempestade, a paz que Ele nos dá é uma paz real, é uma paz verdadeira, é uma paz diferente dessa paz que o mundo oferece. O mundo oferece paz aonde? No sexo, nas bebidas e nas drogas. Isso não é paz. Isso não é paz, isso é destruição, isso é morte. E aqueles que se enveredam por esses caminhos em busca de alegria e de paz, acabam se perdendo no pecado. Mas Jesus diz em João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou-la dou como a dá o mundo, querido. A paz de Jesus é diferente. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tenha paz. Receba a paz que vem do Senhor. Por isso que eu gosto de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Graça e paz. Paz do Senhor. Paz do Senhor seja contigo, meu amado. Deus te abençoe. Como é gostoso ouvir isso. Principalmente quando a gente está passando por uma tribulação, né? Você está lá numa tempestade. Vem um irmão e fala, a paz do Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Puxa vida, o crente sente uma coisa tão gostosa por dentro, né? Porque a paz do Senhor, amados, é algo maravilhoso para ser desfrutado, para ser vivenciado na nossa jornada, não é uma teoria. Veja, muita gente vive uma teoria, sabe de tudo isso na teoria. Mas e na prática? Como está sendo a sua vida? E lá em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo ainda dizendo sobre lutas e tribulações, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Veja, fomos chamados para a paz. Não podemos viver em guerra. Eu lembro de um irmão, uma irmã, aliás, que ela contou, né? Porque o marido dela não contava, e ele ficava meio bravo se soubesse que ela tinha falado. O lar era uma guerra. O lar deles parecia um campo de batalha. Aí, quando eles iam para a igreja, entrava, saía de casa brigando, amanhecia brigando, entrava no carro brigando, domingo de manhã brigando, ia para o caminho da igreja brigando, estacionava o carro, descia do carro, os dois davam a mão, põe um sorriso no rosto. Paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Oh, boa semana, amado. Deus te abençoe. Entrava no carro e começava a brigar de novo. Parecia um negócio diabólico. Irmãos, nós somos chamados para a paz, não fomos chamados para a guerra. Não viva em guerra, viva na paz, mas a paz que vem de Deus. Não busque a paz que o mundo oferece, porque a paz que Cristo nos oferece é gratuita. É de graça, não custa nada, precisa apenas crer, acreditar nele e buscar essa paz real, verdadeira, duradoura. Muitas vezes são nossos entes queridos que roubam nossa paz. Eu me lembrei aqui a história de um pastor que teria todos os motivos para não ter paz. Um homem de Deus, um pastor de almas, e o filho dele
havia se desvirtuado no pecado e virou travesti. Tem gente que ri nessa hora, né? O cara virou travesti, meu irmão, para com isso. Não ria de gente aleijada, não ria de gente que está em pecado, não ria de drogado, não ria de gente que sofre. Cuidado, de Deus não se zomba. Já vi gente rindo quando eu conto essa história. E esse pastor saía da igreja, depois de pregar, ia lá na boca do lixo, né? E esse pastor saía da igreja, ia lá, estacionava o carro, tirava o paletó, punha nas costas daquele moço e falava: vamos para casa, meu filho. Vamos para casa, meu filho. E esse homem morreu e não viu o filho voltar para Jesus. E esse filho voltou para Jesus. Se converteu e é um servo de Deus hoje. É incrível, irmãos, como que às vezes problemas muito menores que esse roubam nossa paz. Uma palavra que não foi dita razoavelmente bem e pronto, acaba a nossa paz. Um momento que houve um pequeno atrito e pronto, acaba a nossa paz. Alguma coisinha que aconteceu e pronto, acaba o nosso dia, acaba a nossa paz. Não podemos ser assim, porque a paz que vem do Senhor é duradoura, é verdadeira, é completa, é real. Deixo-vos a paz, disse Jesus, e Ele é o príncipe da paz. E Filipenses 4,7 ainda nos diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é real, é verdadeira. Vive essa paz. Quem vive essa paz não vive com medo, amado. Quem vive essa paz não perde a esperança, não perde a alegria, não perde a satisfação interior. Pode sim chorar, é verdade. Há momentos difíceis, como essa irmã chora por seu filho, mas se nós aprendermos a viver a paz que vem do Senhor, amados, o Natal vai ser muito mais do que um mês no ano, uma data no calendário, vai ser todo dia. Porque a gente vai descobrir que o príncipe da paz habita com a gente dentro de casa. Que Deus abençoe. Que você possa, nesse mês de dezembro, que é o mês de Natal, curtir bastante sua família. Curta mesmo, né? Família é bom demais. Família é tudo de bom, como se diz aí no ditado. Não é gostoso, família? Oh, que delícia, família. Que bom ter uma família. Mas seja você lá um diferencial na sua família. Mas seja sal da terra, seja luz do mundo. Fica na sua. Você é crente. Fala de Deus para eles. Vai começar o almoço? Gente, posso fazer uma oração? Faz uma oração. Em outros casos, oh, claro, ora aí, pode orar. Estou falando aquelas reuniões que tem um monte de parente, né? Gentaiada para todo lado. E tem um crente lá que pode fazer a diferença. Um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque você conhece muito mais do que uma data no calendário. Você conhece o aniversariante. Amém? Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós em Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Ele veio. Ele é o Salvador. Ele é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te louvamos, Senhor, porque tu vieste em Jesus, tomaste forma humana. E quando tu nasceste ali, Senhor Jesus, naquela manjedoura, o mundo viu o Rei dos Reis nascer. E o Senhor veio para salvar um povo, para chamar um povo das trevas para a luz. Um povo que não sabe apenas teorias, mas que sabe a teoria bíblica, a teologia bíblica, mas que vive na prática. Então essa palavra é muito mais que uma teoria. Mas, Pai, quantos estão ainda vivendo uma simples e uma mera teoria? Porque eles não conhecem o Deus maravilhoso, o Deus conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, no seu dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a beber dessa água da vida. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti e nos derramar perante Ti e experimentar não somente um momento alegre no ano, que passa tão depressa, mas vivenciarmos a Tua presença todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Se alguém estiver passando por algum problema dos que a gente mencionou aqui, ou talvez outros problemas mais que não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Ó Pai, revela-te a esse coração nessa noite. Toca nesse coração, Pai querido. Mostra o teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua salvação. E que ser um servo de Deus, uma serva de Deus, é algo empolgante, é algo maravilhoso, é algo que transforma a nossa existência e que vale a pena, Senhor Deus, porque no final nós iremos habitar a glória do Senhor eternamente. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.